Shalom, meus irmãos, bom dia. Estamos aqui com a nossa primeira Haftará. Haftará, que no hebraico significa separação, tomar ciência. A Haftará, ela é uma espécie de seleções dos livros dos profetas da Tanakh, que é o nosso Antigo Testamento. Ela é lida publicamente nas sinagogas e ela faz parte da tradição hebraica. A leitura da Haftará, ela segue a leitura da Torá e também nos Shabats e nas festas bíblicas. A Haftará, ela é tematicamente ligada à Parashá semanal, que é a nossa porção dos estudos da Torá. Então, essa Haftará, essa primeira Haftará, ela está ligada à primeira porção da Parashá Bereshit. E essa Haftará, ela está no livro de Isaías, no capítulo 42, a partir do versículo 5 até Isaías 43, 10. Nós vamos orar e eu vou estar fazendo a leitura da Tanakh. Amado Deus, grandioso Pai, muito obrigado, ó Pai, por essa oportunidade, ó Pai, de estar aqui, ó Deus, levando, ó Pai, a palavra, Sua palavra viva aos irmãos, ó Pai. Que o Senhor possa estar abençoando esse novo ciclo de estudos, ó Deus, que possa ser, ó Pai, um novo degrau, que nós possamos estar subindo, Pai, buscando a Sua palavra, o Seu conhecimento. Nos dá entendimento, ó Pai, nos dê sabedoria, ó Deus. É o que eu peço em nome de Yeshua Mashiach. Amém. Isaías 42, a partir do versículo 5. Assim diz Deus, ó Senhor, que criou os céus e os estendeu, e formou a terra e tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por conserto do povo, para a luz dos gentios, para abrir os olhos do cego, para tirar à prisão os presos, e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é meu nome, a minha glória, pois ao trem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Eis que as primeiras coisas passaram, e as novas coisas eu vos anuncio, e antes que venham luz, e vos faço ouvir. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor desde o fim da terra. Vós, os que navegais pelo mar, e tudo quanto há nele, vós, ilhas e seus habitantes, alcem a voz o deserto e as suas cidades, com as aldeias que Quedar habita. Exultem os que habitam nas rochas e clamem do cume dos montes. Deem glória ao Senhor e anunciem o seu louvor nas ilhas. O Senhor, como poderoso, sairá, como homem de guerra, despertará o zelo, clamará e fará grande ruído, e sujeitará os seus inimigos. Por muito tempo me calei, e estive em silêncio, e me contive, mas agora darei gritos, com o que está de parto, e de todos assolarei, e juntamente devorarei. Os montes e os outeiros tornarei em deserto, e toda a sua erva farei secar. E tornarei os rios em ilhas, e as alagoas secarei. E guiarei os cegos por um caminho que nunca conheceram. Falo-eis caminhar por veredas que não conheceram. Tornarei as trevas em luz perante eles, e as coisas tortas farei direitas. Estas coisas lhes farei, e nunca os desampararei. Tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagem de escultura, e dizem as imagens de fundição:
vós sois nossos deuses. Surdos ouvi, e vós, cegos, olhai, para que possais ver. Quem é cego, senão o meu servo, ou surdo, como o meu mensageiro, a quem envio? E quem é cego, como galardoado, e cego, como servo do Senhor? Tu vês muitas coisas, mas não as guarda. Ainda que tenha os ouvidos abertos, nada ouve. O Senhor que agrava dele por amor da justiça, engrandeceu pela lei e o fez glorioso. Mas este é um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas e escondidos nas casas dos cárceres. São postos por presa e ninguém há que os livre por despojo, e ninguém diz, restitui. Quem há entre vós que ouça isso? Que atenda e ouça o que há de ser depois. Quem entregou Jacó por despojo e Israel aos roubadores? Porventura não foi o Senhor, aquele quem pecaram e nos caminhos do qual não queriam andar, não dando ouvidos à sua lei, pelo que derramou sobre eles a indignação da sua ira e a força da guerra. Ele pôs labaredas em redor, mas isso não atentaram, e os queimou, mas não puseram nisso o coração. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo meu nome, pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Enquanto fostes precioso aos meus olhos, também foste glorificado, e eu te amei, pelo que dei os homens por ti, e os povos pela tua alma. Não temas, porque estou contigo. Trarei a tua semente desde o oriente, e te ajuntarei desde o ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe, e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome, e aos que criei para minha glória, eu os formei. Sim, eu os fiz. Trazei o povo cego, que tem olhos, e os surdos que têm ouvidos. Todas as nações se congreguem, e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresentem as suas testemunhas, para que se justifiquem, e para que ouça e se diga: verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor e o meu servo, a quem escolhi, para que saibais e me creais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Aleluia, glória a Deus. Palavra tremenda do profeta Isaías. O profeta Isaías, ele é considerado um profeta maior, não pela sua grandeza diante dos outros profetas, mas ele é considerado um profeta maior pelo tamanho da quantidade das suas escrituras. Então, nós temos o livro de Isaías, que é um livro com vários capítulos, e Jeremias. Então, os profetas menores são profetas que os livros, eles são menores. Então, não é a grandeza, o tamanho do homem aqui, e sim a quantidade de escritos, que eles são considerados profetas maiores ou profetas menores.
E no contexto do profeta Isaías, ele também é considerado um profeta messiânico, porque ele vai escrever muito e vai falar através do Eterno, do Messias. Ele vai trazer profecias messiânicas, e isso tudo é confirmado no Novo Testamento. Temos vários relatos no Evangelho, quando é escrito assim: aconteceu isso com Yeshua para se cumprir o que o profeta havia dito. Isso aconteceu em cumprimento à profecia do profeta Isaías. Então, no Novo Testamento tem vários relatos dos cumprimentos dessa profecia, das profecias de Isaías. Muitas foram cumpridas e outras ainda irão se cumprir. Aleluia. Em Lucas, capítulo 4, 17, nós vemos que o próprio Yeshua, ele por ser judeu, ele ia às sinagogas ler a Haftará. Nós podemos ver em Lucas, capítulo 4, no versículo 17, que assim diz, a partir do 16: ele voltou para Nazaré, Yeshua, onde havia sido criado, como de costume. Foi à sinagoga no sábado. Quando se levantou para ler, tinha nas mãos o livro do profeta Isaías. Abrindo-o, encontrou a seguinte passagem. Então, nós vemos aqui que a Haftará, ela era lida nos Shabates, e foi lida pelo próprio Yeshua na sinagoga. Vindo aqui para Isaías capítulo 42, nós vemos que o título do capítulo 42 é o servo do Senhor. Esse capítulo, o profeta, ele está dizendo aqui sobre Yeshua. O início do capítulo, o versículo 1 de 42 diz: eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu eleito, em quem se compaz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. O Eterno está dizendo aqui que Yeshua é o seu servo, que ele é o eleito. No versículo 5, nós podemos ver: assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Então, aqui nós temos um versículo que já se relaciona com a nossa paraxá, a nossa primeira paraxá, Bereshit, o início, porque ele diz: assim diz o Senhor que criou os céus e a terra. Então, esse versículo está relacionado com a nossa paraxá, porque essa paraxá fala do princípio da criação. E aqui nós vemos o profeta Isaías citando o princípio, a criação, citando que Deus, o nosso eterno Pai, criou os céus e os estendeu e formou a terra e tudo quanto produz. No versículo 7, nós podemos ver também que o profeta diz através do Eterno: para abrir os olhos do cego, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que fazem trevas. Então, Yeshua, ele veio não só para abrir os olhos dos cegos fisicamente, porque Yeshua criou, curou, né?
vários cegos, várias pessoas que tinham cegueira, mas Yeshua também, ele traz luz às trevas. Yeshua abre os nossos olhos. Yeshua nos faz enxergar aquilo que é bom. Yeshua tira a venda dos nossos olhos. Que nós possamos enxergar o verdadeiro evangelho de Yeshua. Que nós possamos enxergar através de Yeshua. E que nós possamos ter ouvido para ouvir tudo aquilo que nos faz tornar pessoas, seguidores realmente de Yeshua Mashiach. Aqui no versículo 16 diz o seguinte: e guiarei os cegos por um caminho que nunca conheceram. Falo-eis caminhos por veredas que não conheceram. Tornarei as trevas em luz perante eles, e coisas tortas farei direitas. Estas coisas lhe farei, e nunca os desampararei. Aqui também podemos ver que o Eterno fará de coisas tortas, fará direitas. Muitas das vezes nós nos julgamos, ou muitas das vezes nós nos prendemos às coisas erradas que nós fizemos no passado, e às vezes essas coisas até nos fazem nos diminuir, né? Ou dizer que nós não somos capazes, mas a promessa aqui do Eterno diz que as coisas tortas ele fará direitas. Então tem até provavelmente um ditado que diz que Deus escreve certo por linhas tortas, mas aqui nós vemos a promessa que ele fará direita as coisas tortas. Então o Eterno, ele nos quer direitos, ele nos fará direitos, e para que ele possa fazer direito às coisas tortas, nós precisamos aceitar, né, e ter Yeshua como nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida. Através de Yeshua, através do sangue derramado de Yeshua, que as coisas tortas, elas se tornam direitas nas nossas vidas, e que nós não possamos nos apegar ao passado, às coisas erradas que nós fizemos, que nós possamos, através do sangue derramado, pedir perdão e seguirmos em frente. Aqui no versículo 22, mas este é um povo roubado e saqueado, todos estão enlaçados em cavernas e escondidos na casa dos cárceres, são postos por presas, e ninguém há os que livre por despojo, e ninguém diz, restitui. É tempo de buscarmos restituição, é tempo de buscarmos a remissão dos nossos pecados, é tempo de orar, de humilhar e de clamar a Deus e pedirmos a restituição do tempo roubado, daquilo que nos foi saqueado, e que nós possamos se humilhar, nós possamos quebrar todas as fortalezas, aquilo que nos deixa acorrentados, aquilo que nos deixa preso em cavernas. É tempo de restituição, é tempo de avançar, é tempo de caminharmos, e é tempo de espalharmos realmente o Evangelho de Jesus para todos os confins da terra. Aquilo que Jesus pediu, o ide, e todos os confins da terra levar a palavra de Deus. Então também esse projeto dessa Haftarah, e até nesse estilo de gravação que a gente está fazendo através do YouTube, que nós possamos, assim, através da nossa Beit,
espalhar o Evangelho, levar o Evangelho, levar a Haftará, levar a Torá, levar os profetas, levar a Beit Hadashah, o Novo Testamento, divulgar a palavra de Deus e o Evangelho de Yeshua para todas as pessoas, que nós possamos evangelizar, não só nas nossas casas, através dos nossos amigos, mas que toda pessoa que possa nos ver, possa, através do nosso testemunho, reconhecer ali um discípulo de Yeshua. No capítulo 43, nós vemos a promessa do Eterno, a confirmação da promessa do Eterno para o seu povo. Só Deus, o título do capítulo 16 capítulo 43 diz: só Deus resgata Israel. Então nós vemos aqui no capítulo 2, quando passarem pelas águas, no versículo 2, perdão, quando passarem pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, ele não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Aqui, nós podemos ver Deus dizendo e lembrando: o povo já tinha passado pelo Mar Vermelho, o povo já tinha atravessado o Rio Jordão, o povo já tinha ficado no deserto, já tinha atravessado o deserto, e Deus sempre esteve com o seu povo. O Eterno Pai, Ele é um Deus que não abandona o seu povo, e aqui é uma confirmação de todas as bênçãos, que Deus faz ao povo de Israel. E nós, como gentios, estamos enxertados nesse povo. Então a promessa do Eterno é para o seu povo e para os gentios que através de Yeshua foram enxertados na oliveira. Versículo 10: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que saibais e me creais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Nós vemos também, tanto no capítulo 42, como no capítulo 43, e o Eterno, através do profeta Isaías, ele enfatiza isso, que ele é o único Deus. Ele é o único Deus. Antes dele não houve outro Deus. Ele criou os céus e a terra. E ele é um Deus que abomina a idolatria e o culto aos outros deuses. Que nós possamos ter essa consciência que há um único Deus e ele abomina a idolatria, o culto a outros deuses, o culto a imagens, culto a esculturas. Que nós possamos sempre buscar o nosso único Deus, o nosso eterno Deus, o nosso Abba Pai. Ele, no final aqui, no versículo 13, eu gostaria de ler o versículo 13, que não faz parte dos versículos dessa Haftará, mas é uma promessa que o Eterno nos dá. Ainda que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Em outras versões diz: agindo eu, quem impedirá? Então, eu gostaria de encerrar essa breve palavra dizendo: Deus fala, eu sou.
Ele é o nosso Pai. Ele é a nossa vida, através de Yeshua, o eterno Pai. Diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai senão por mim. Então, agindo Deus, quem impedirá? Que nós possamos ter fé nessa palavra, que nós possamos nos entregar nas mãos de Deus, porque agindo Ele, quem impedirá? Que nós possamos, através de Yeshua, buscar Sua palavra, buscar em oração, e agindo Deus, quem impedirá? Que nós possamos estarmos revigorados nessa semana, através dessa palavra, e que nós possamos estar mergulhados nessas promessas, nessas profecias que o Eterno Pai falou através do profeta Isaías. Que esse seja o início de um ciclo na nossa Beit, um ciclo de estudo, um complemento à nossa Parashá, através do estudo dos livros dos profetas e do Novo Testamento, e que possamos caminhar cada vez mais em busca de conhecimento e em busca da palavra de Deus em nossos corações, porque a Torá, ela significa palavra escrita no coração. Então, que nós possamos ter a Torá escrita em nossos corações, e que o Eterno Pai possa abençoar todos os irmãos que estão em busca de conhecimento e em busca de estudar a palavra de Deus, seja na Tanakh, que é o Velho Testamento, ou na Brit Hadashah, que é o Novo Testamento. Shalom para todos os irmãos, que Deus abençoe, e até o próximo estudo, em nome de Yeshua. Amém.